Olá! Na nossa aula de ciências dessas 2 semanas, de 19 a 29 de outubro, nós vamos falar sobre a composição do ar, o efeito estufa, o aquecimento global. A gente acompanha na nossa apostila, que vai falar do fogo que modifica a atmosfera. E a gente vai aprender um pouco sobre o que é a atmosfera, tá? Durante a pandemia, nós vimos diversas informações que, devido às empresas fechadas, as pessoas em casa, o isolamento social, a taxa, foi percebido via satélite que a taxa de poluentes na atmosfera tinha diminuído bastante. Vamos ler o que diz aí o nosso material didático. O fogo, além de destruir nossas riquezas, também polui o ar. Mas não só o fogo, os automóveis são poluidores nas grandes cidades. Analisando as imagens abaixo, vamos perceber que os ambientes da Terra, como a atmosfera, estão em constante mudança e interação entre si. Através dos satélites da NASA, podemos perceber que a poluição na atmosfera diminuiu durante a pandemia do Covid-19. Observe as imagens abaixo. Aí a figura, que traz as imagens essa daqui de 2019. Observem bem o tamanho das manchas, vermelho e amarelo, que a nossa apostila chama de laranja, daqui a pouco. E a gente está observando também que são as duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa imagem de baixo é a imagem do ano de 2020, ou seja, com pandemia. Então, observem a mancha em 2019 bem maior do que 2020. Aqui, nessa informação, você tem a data, referência, tá? 2019, março a abril de 2020. Você tem a data referência aí. Tem um texto também ao lado dessa figura que explica isso direitinho, que você vai precisar de algumas informações para para responder. Uma pena que a professora passou aqui. Queria voltar lá. Mas aí a gente tem também aquele gráfico, tá? Aquele gráfico que fala, que eu vou voltar nele daqui a pouco, que é o gráfico que vai mostrar qual é a composição do ar atmosférico. Vamos lá. Existe um importante processo que mantém a vida no planeta Terra, porque dele depende a produção dos alimentos, Esse processo se chama fotossíntese, e esse processo é realizado pelas plantas e também pelas algas. Algas são organismos marinhos que podem ser unicelulares ou pluricelulares, que realizam fotossíntese. Para realizar fotossíntese, os seres que conseguem fazer precisam captar, precisam estar na presença de luz, geralmente é solar, e captar o CO2 atmosférico, tá? O CO2 atmosférico, dióxido de carbono, é um gás que é liberado através da respiração celular, ou seja, é resíduo, é lixo para os animais, mas também é liberado em toda a queima que acontece. Então, quando se queima uma floresta, quando se queima lixo,
quando se queima combustível no motor do automóvel, a gente está liberando na atmosfera CO2. E quem é que tem a capacidade de absorver esse CO2? Os organismos que fazem fotossíntese. Quem são os organismos que fazem fotossíntese? As plantas e as algas, ok? Então, a gente tem aqui o CO2 que entra, né, na árvore e esse CO2 vai ser transformado por reações químicas. Em que ele é transformado? Ele é transformado em alimento, em glicose, ok? Ó, em alimento, tá? E também tem como produto, como lixo, o gás que serve para respiração de todos os animais, que é o gás oxigênio, tá? Então, saindo aqui da plantinha depois que ela faz a fotossíntese. As árvores também têm um importante papel na preservação ambiental, na preservação do solo, tá? Quando a chuva cai, ó, as gotículas caem na árvore, na copa da árvore, absorve o impacto e vai descendo tranquilamente, infiltra no solo e reabastece os rios subterrâneos, que a gente chama de lençol freático. Então, plantar árvores nas cidades é muito importante para contenção das enchentes, para preservação da água no subsolo e dos mananciais de água, que se interligam, então, nos fragmentos de floresta que existem nas cidades. É necessário que tenham árvores, então a gente não pode ter árvores somente nas florestas, mas também nos nossos quintais, para manter esse solo vivo e manter os fragmentos de floresta que nos dão bem-estar, frescor, reabastecem os mananciais de água. Tudo isso é muito importante. Na natureza, todas as coisas estão interrelacionadas. No processo de fotossíntese também entra a água, tá? Então é importante que a gente tenha em mente essas fórmulas químicas. H2O é a água, ó, H2O, a água, entra pelas raízes das plantas e constitui um processo aqui da reação química que gera alimento e libera oxigênio para a atmosfera. E aí a gente vai falar do efeito estufa natural. O efeito estufa natural é um tema da segunda aula, né, dessa semana que se inicia hoje, segunda-feira, 25 de outubro. Mas que a gente já fez uma preliminar com uma explicação leve para os alunos aí, tá? Então, a gente fala aqui de efeito estufa. Eu vou voltar com essa mesma apresentação para fazer uma nova apresentação, porque vai ficar muito grande, muito grande, e aí não é legal para a gente, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente lê sobre a composição do ar, né? E aí você pode acompanhar essa leitura na sua apostila, no seu material pedagógico. Aqui também, falando do CO2, aquilo que eu já expliquei, a gente tem uma porção muito pequenininha de CO2, mas ele é de extrema importância para aquecer o nosso planeta. Aqui a gente tem essa explicação que eu fiz, né, da fotossíntese, o CO2 e a água, na presença da energia luminosa, realiza a fotossíntese, produz glicose, libera oxigênio. Essa glicose, que é o alimento,
e o oxigênio entra em cada uma das nossas células, promovendo a respiração celular, que nada mais é do que a produção, né? Nada mais, né? Tudo de super importante, que é a produção de energia. Então, se não tem alimento em forma de glicose e oxigênio, não tem a produção de energia. Então, super importante a produção de energia. Vou mudar a cor aqui para gente lembrar, ó, energia, 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 energia. Ok?